Vamos lá, para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service e também o criador aí do método da mecânica da mente, que ajuda donos de oficina a mudarem os seus resultados, partindo do pilar principal, que é quem? Justamente o próprio dono da oficina, certo? Uma alegria muito grande poder contribuir de alguma forma para um segmento do qual sofre bastante aí com a falta de algumas informações. Mas também a gente tem algumas pessoas aí que é um pouquinho cabeça dura e também não corre atrás para buscar. Por que eu estou falando isso? Porque teve uma época que eu também passei por uma. Deixa eu só apoiar aqui. Aí, pronto. Eu também passei por uma época do qual me faltava informação. Eu não tinha a mínima ideia como eu poderia fazer para solucionar alguns problemas que eu tive aqui na Tagma. Então é justamente aonde eu comecei a correr atrás, né? E não encontrei nada relacionado ao setor da reparação automotiva, nada voltado para a oficina mecânica. Foi onde justamente eu, de uma certa forma, eu tive que aprender de uma forma universal. O que é a forma universal? Você ir para um treinamento onde fala aí de negócios e aquilo que a pessoa vai passando você conseguir traduzir e aplicar na sua oficina. No caso, eu comecei a aplicar na minha oficina. Então, o que acontece? Tem algumas coisas que a gente vai ter que se virar, mas a gente não pode deixar de ficar sem a informação para poder estar passando aí, não só para a gente melhorar os resultados dentro da nossa oficina mecânica, mas também para mudar resultados pessoais, certo? Uma das coisas aí que sem dúvida nenhuma a gente vai estar abordando hoje é o seguinte, é como obter o apoio da família na oficina, para que você possa fazer as coisas, como receber o apoio, né, dos familiares para que você aplique algumas coisas na oficina. Então esse é um tema que eu considero muito importante. Por quê? Porque a maioria dos donos de oficina possui família. E se a gente for analisar, eu em particular tenho, né, eu tenho uma estrutura, eu tenho assim uma referência, né, como pilares justamente aí esses 4 pontos que eu falarei para vocês aqui. Então assim, ó, os 4 pilares do qual eu tenho um alicerce é Deus, saúde, família, trabalho. Deus, saúde, família, trabalho. Por que a saúde vem na frente da família? Porque se eu não tiver uma condição de saúde boa para poder tanto cuidar da minha família, quanto fazer um trabalho bem feito e ter uma cabeça bem legal para poder desempenhar. Então, baseado em cima desses pilares, eu considero. Então, se eu considero aqui Deus, saúde, família, e aí sim vem o trabalho, o que é interessante a gente falar? Tem muitos donos de oficina que estão perdendo a sua família, que está perdendo os seus filhos, justamente pelo fato de uma certa forma, né, escolher ou colocar à frente alguns pilares que de uma certa forma é extremamente importante, sim, porém, né, numa ordem invertida. Se eu fosse perguntar para você, dono de oficina que está aí, quais são os pilares que regem a sua vida? Né? Eu acabei de falar aqui que o meu é Deus, saúde, família, trabalho. Então assim, Eduardo, mas aí se o trabalho não vier na frente, eu não consigo gerar aí uma renda para poder dar uma condição de vida legal para ela. Concordo plenamente com você. Se eu fosse perguntar e você fosse me responder, quem está participando aí da live com a gente aí, qual seria a ordem dos pilares que regem a sua vida aí? Vamos lá, meu amigo. Enquanto talvez provavelmente você vá digitando aí, eu vou falar um pouquinho aqui. A gente escolheu esse tema porque alguns donos de oficina, né, no que a gente vai conversar ali, a gente acaba percebendo que a
a família está um pouco distante. Ou quando você vai conversar com algum ente da família, seja a esposa, né, seja filhos, filha, a gente vai perceber que tem alguns problemas aí, que tem uma incongruência. E quando isso acontece, né, há um distanciamento. Olha só uma situação. Há um tempo atrás, uma das oficinas que a gente estava tratando, uma certa feita, uma esposa entrou em contato comigo para avisar que o maior problema da oficina era o marido dela. E que se as coisas não melhorassem, nem em casa ela ficaria mais. Então assim, analisa só. Eu ouvindo isso, aí eu tenho como pilar da minha vida Deus, saúde, família, trabalho. O que vai acontecer? Aquilo para mim, de uma certa forma, é como se fosse uma facada no peito. E ali eu comecei a conversar com ela, né? Comecei a entender alguns pontos, expliquei para ela, tipo, né? Pedindo pelo amor de Deus um pouquinho da compreensão da parte dela, porque ele estava passando por um momento de ajuste. Mas aí, ao mesmo tempo, isso de uma certa forma só para acalentar o coração dela. Mas aí eu tive uma conversa muito séria com o dono da oficina. Não cheguei, não, você está errado, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, não. É a gente alinhando e colocando as coisas no lugar, né? Fazendo com que ele não deixe só o foco voltado somente para o trabalho. Então assim, muitos donos de oficina já perderam as suas famílias, já perderam as suas esposas, já perderam os seus filhos, mas existe a possibilidade de reconstruir isso daí. Como que reconstrói isso, né? Tem como que eu posso dizer? Várias formas, né? Você buscando ou uma terapia, ou você buscando ali, né, uma ajuda espiritual, ou de um padre, ou de um pastor. Eu particularmente tenho pastores, né, que cuida da minha vida e da vida da Roberta como casal. Vira e mexe, às vezes a gente sempre senta para conversar, bater um papo, né, esclarecer algumas coisas, pedir ajuda, porque pedir ajuda é muito nobre. Você está encontrando uma certa dificuldade, você levantar a mão e pedir ajuda, né? E muito melhor ainda o que a Bíblia diz, né? Sobre a multidão de conselheiros, é você ter conselheiros. Então assim, se eu tenho como pilar Deus, saúde, família e trabalho, eu tenho que ter o quê? Né? Eu tenho que ter alguém que me ajude a cuidar da minha parte espiritual, para me manter aceso e conectado com Deus. Se eu cuido da saúde, eu tenho que ter alguém que me inspira, que me ajuda para poder. Aí, ó, o Paulo, o Virgínio, esses daí são os amigos mais chegados do que irmão, que a Bíblia diz, né? Esses são muito próximos. Então assim, eu tenho pessoas, eu tenho mentores que cuidam aí da minha parte, né, espiritual. Eu tenho referências, eu tenho pessoas muito próximas que me ajudam a manter aceso essa parte, né, da saúde. Eu tenho quem cuide da minha família e do trabalho. Eu tenho referências aí, como se fossem mentores que me ajudam, né, para poder ter um bom desempenho relacionado ao trabalho. Geralmente a gente pega aí quem é referência, né, nessa parte, quem tem uma conduta, né, muito boa. Para quê? Para que você possa se inspirar e você possa se aproximar delas, para conseguir sim ter uma melhoria de desempenho, né? Então assim, falando sobre família, olha só que interessante, né? A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas, né, debaixo do céu. Então se existe um tempo determinado, por exemplo, você dono de oficina, que às vezes deve estar de uma certa forma levando aí um pouco mais adiante, está criando, né? Tá colocando muita marcha, colocando muita energia em fazer as coisas na oficina. É necessário que você saia um pouco desse flow, né? Dessa correria doida. E antes de acontecer isso, você pegue, né, a sua família e você explique para eles que você está vivendo um momento do qual está exigindo muito de você. Deixa claro para eles, né? Então assim, teve um determinado período aí que eu estava vivendo, quando eu estava organizando aqui a Tagma, que eu estava, né, estudando muito,
Então, assim, eu vi uma pessoa que chegou e falou: Eduardo, não deixa de comunicar à sua família sobre o que você está fazendo, porque senão talvez eles comecem a ficar até com raiva o fato de você estar estudando. Por quê? Porque parece que você está querendo se afastar deles. Aquilo trouxe uma força tão grande, né, para mim, que na hora eu falei assim: nada a ver, hein? Aí depois eu fiquei pensando, tem tudo a ver. Então, a hora que ele falou aquilo primeiro, eu entendi, talvez por uma experiência que ele tem, ele deve ter passado por alguma coisa e que talvez ele não tenha tido, ou ele viu, ou ele enxergou e fez isso, e ele se achou na obrigação de me direcionar relacionado a isso. Então, automaticamente, o que que eu fiz? Eu chamei a Roberta, chamei a Duda, eu falei: ó, eu estou precisando estudar para eu converter algumas coisas, né, do âmbito universal para aplicar dentro da Tagma e poder mudar os resultados. Só que isso vai exigir de mim um pouco mais de estudo, dedicação. Então, assim, pode ser que eu escolha alguns dias que eu fique totalmente voltado para isso. Então, assim, mas é por um curto espaço de tempo, tá? Só para deixar vocês informados e vocês estar cientes a respeito disso, tranquilo? Mas eu não vou deixar de tirar o meu tempo para brincar com a Duda, para estar com a Roberta, para viajar. Mas não vai ser toda hora que a gente vai estar tão junto, né? Eu vou estar meio recluso ali no escritório, seja aqui na oficina ou seja em casa, para estar cuidando dessa parte. E ali a Roberta entendeu, e ali eu mergulhei nisso e foi muito bom. Então, assim, eu colocava uma marcha muito forte, colocava, né, uma energia muito forte, aí diminuía. Às vezes eu tirava um dia, ou pegava um dia à noite da semana e falava assim: vamos no shopping, vamos comer alguma coisa, ou vamos num determinado lugar, vamos numa hamburgueria. E ali eu tirava aquele momento e eu praticamente virava a chave para estar olhando somente para elas. Então, assim, a importância de você, querendo ou não, quando você também deixa claro, dono de oficina, que você está passando por um período que você quer organizar, que você está trabalhando demais, isso daqui vai ajudar muito a eles também, de uma certa forma, ter uma empatia e olhar para o lado de vocês. Às vezes o dono da oficina, ele é muito visto como individualista, né? Como só ele quer fazer as coisas. Por quê? Porque esse ambiente de oficina, isso foi um grande aprendizado. Assim, eu tinha isso em mente, mas assim, acabou sendo externalizado ontem numa sessão em grupo de coaching para donos de oficina, do qual eu tenho a oportunidade de poder estar direcionando eles para trazer ferramentas de consciência e criar plano de ação para que eles mudem os resultados dentro da oficina deles. E um dos alunos ali, com muita sabedoria, ele falou: Eduardo, esse negócio de oficina mecânica, parece que quando você entra, que você começa a se envolver, né, nas tarefas que você tem para fazer no dia a dia, parece que você meio que desliga para o resto do mundo e você passa a viver só aquilo, a ponto de fazer coisas que nem era para você estar fazendo, era para você estar delegando para outras pessoas, mas por conta desse ambiente tão, né, tão pressionado, acaba fazendo com que você crie um foco somente naquilo. E aí o que aconteceu? Aí a gente acabou trazendo esse aprendizado, né? E ali a gente trouxe a consciência para o dono da oficina. A gente conversou. Ontem foi uma das sessões assim mais impressionantes, né? Que a gente teve a oportunidade de trazer uma ferramenta que chama mudança de comportamento. Então isso que a gente está fazendo aqui hoje, de estar trazendo isso, de você de uma certa forma deixar ciente, né, a sua família, ou pedir um apoio, né, para sua esposa, para os seus filhos, para alguém ali, ou pelo menos eles estarem cientes do que é que você está fazendo, já é muito bom, já é muito, já de uma certa forma traz muita clareza, traz um pouco de empatia, traz um pouco de consciência para todos. Isso que eu falei para vocês aqui, meus amigos, é extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente entra nesse flow, nesse loop aí de estar focado em fazer as coisas dentro da oficina mecânica, gera aquele sentimento de que parece que a família está sendo abandonada.
Então a mesma coisa, se eu falei que os pilares que regem a minha vida são Deus, saúde, família, trabalho, eu tenho que estar muito bem equalizado todos esses pontos. Por exemplo, vai chegar um período também, né, como até na própria Bíblia mesmo diz que é um tempo determinado para todas as coisas, se eu não cuidar do espiritual, se eu não tirar ali pelo menos uma vez na semana para ir na igreja, para estar buscando, para estar recarregando as minhas baterias, se nessa correria doida do dia a dia eu deixar de fazer a minha oração diária, deixar de fazer, né, pelo menos ouvir alguma coisa, deixar pelo menos de ouvir alguns louvores para que eu possa me manter conectado com Deus, isso daí de uma certa forma vai fazer com que? Com que eu me afaste, com que deixe um pouco de lado e dê menos importância por aquilo que a gente considera como primordial, que é você estar ligado com a parte espiritual, de você estar ligado com Deus. Querendo ou não, dentro da oficina mecânica a gente precisa muito, né, estar conectado com Deus. Por quê? Porque dentro da oficina a gente tem que trabalhar muito a nossa fé. A nossa fé que independente do que aconteça fora, mesmo que possa vir a afetar nós, a gente vai ter a fé de que Deus vai nos dar a estratégia certa para que a gente possa, né, de uma certa forma, sobressair sobre aquele desafio. Né? E a partir dessa fé que a gente tem, eu acredito muito que Deus fala fortemente nos nossos corações. E a gente acaba ali tendo um refrigério. Então, se eu não cuidar da parte espiritual, praticamente isso vai morrer e vai me trazer uma consequência. Da mesma forma, você, dono de oficina, se você não deixar bem claro e não contar para eles o que é que você está fazendo no presente momento, de uma certa forma, você vai se afastar dos seus familiares. Temos que ter a plena consciência de que, principalmente quando nós temos filhos, né? Eu, no caso, tenho uma filha. Então, assim, desde pequeno eu sempre tive muito contato com ela para brincar. Então, assim, praticamente nessa reta final de ano eu fiz um plano de ação, porque a gente estava analisando fatores externos que de uma certa forma poderia trazer um problema para dentro da oficina. Como assim, Eduardo, você fez um plano de ação? Pois bem, desde o começo do ano ali para analisar, sempre eu dou uma olhada para ver quantos feriados vão ter em dias úteis. Esses feriados, que dia da semana vai cair? Vai cair numa segunda? Vai cair numa terça? Vai cair numa quarta? Numa quinta? Numa sexta? Vai cair final de semana? Para que a gente já consiga ter uma programação. E nessa programação eu percebi que próximo do final do ano nós teríamos alguns feriados como nós tivemos no mês de novembro. Um feriado numa terça-feira e um feriado na quarta-feira dentro do mesmo mês. E ali eu percebi também, por gostar de esporte, mas sem dar muita atenção nisso, o que eu fiz? Eu peguei e analisei para saber quando é que ia ser os dias de jogos da Copa do Mundo. Então, o que eu percebi? Eu percebi que através dessa busca da informação no começo do ano, eu descobri que a Copa tinha saído do mês de junho, julho, né? Geralmente ali mês de junho, mês de julho, meio do mês de junho até meio do mês de julho, ele tinha passado para novembro, dezembro. Aí eu falei, aí ficou show de bola, né? A gente vai ter eleição, a gente vai ter feriados, a gente vai ter dezembro, que é um mês mais curto, e a gente vai ter também o quê? Vai ter ali os jogos da Copa do Mundo. Então a gente chegou num determinado período que a gente conseguiu fazer um caixa para suprir uma necessidade financeira para complementar o orçamento no caso mas isso daqui assim, eu não deixei de fazer a minha parte relacionado a isso, mas eu não coloquei energia nisso. Eu fiz o que precisava fazer. Agora a energia que eu coloquei foi no restante, era o que eu poderia fazer para que o mês de novembro e o mês de dezembro não fosse sentir de uma certa forma um impacto muito forte e mantivesse no mínimo a meta mínima de faturamento que nós temos aqui na TAG. Esse plano de ação foi feito, como a Roberta trabalha comigo, eu expliquei para ela que isso daqui a gente ia fazer assim assado, que eu ia estar muito focado lá embaixo e que dependendo da situação, se ela descesse lá e fosse falar comigo, né, que ela não estranhasse. Por quê? Porque quando eu estou ali muito focado,
né? Quando eu estou ali muito voltado para uma atividade que requer uma atenção total, eu não posso ficar, de uma certa forma, tendo distrações, né, que de uma certa forma possa atrapalhar o desempenho. Então o que eu fiz? Conversei com os colaboradores para a gente trabalhar até a hora do jogo, e que na hora do jogo nós pararíamos e que eu traria para eles alguma coisa. Como no caso teve um jogo que foi na hora do almoço, a gente aplicou ali um almoço para eles. A gente comprou uma carne de uma churrascaria aqui próximo, fizemos um arroz, né, ali o suco, o refrigerante, e foi ali um momento que a gente aproveita também para cada vez a gente estar mais próximo do nosso time. Eu não dispensava eles, mesmo no jogo das 4 horas da tarde, eles ficavam aqui com a gente mantendo aquele ambiente de descontração, né, uma brincadeira saudável, porque isso ajuda também a engajar o time. Então eu vi a importância de fazer alguma coisa para manter eles perto. Mas mesmo assim eu também avisei a minha família acerca disso. Tanto que a Roberta, a Duda assistiam os jogos ali junto conosco, participando ali daquele momento tão gostoso de comunhão e descontração. Então essa é a importância de você deixar a sua família muito a par, dono de oficina. Aí ó, bora fazer isso daí então? Bora fazer um contrato aí, eu entro aí como sócio aí, Fabiano. Vamos que vamos. Então assim, é necessário deixar bem claro algumas coisas para que você não venha perder um relacionamento com pessoas que não pode de maneira nenhuma se afastar de você, né? Se você de uma certa forma traz aí, né, para o âmbito da sua oficina pilares como eu mesmo tenho aqui, como Deus, saúde, família e trabalho, sem dúvida nenhuma aí você equalizando isso. Então vai ter uma hora que eu vou precisar dar um pouquinho mais de atenção para o espiritual, tem hora que eu vou precisar dar um pouquinho mais de atenção para a saúde, que foi o que aconteceu. Eu passei dos 40, né? Eu tenho 45 e eu tenho ali a minha média de peso. Então como que eu consigo medir e saber que de uma certa forma de saúde eu não estou indo bem? Quando eu deixo de fazer alguns exames, quando eu deixo de praticar uma atividade física, e quando eu vou me pesar eu percebo que eu estou um pouco acima do peso. Então isso requer uma atenção. Então nessa atenção eu vou para o plano de ação, que é voltar a correr, melhorar a minha alimentação, cortar a janta, só ter uma salada ou coisa do tipo. Então, dono de oficina, você tem que entender que da mesma maneira que você tem que dar atenção para você, você tem que dar atenção para sua família, e você tem que ter um grande aliado que são eles, para que eles possam estar incentivando você a continuar nessa jornada de organização da sua oficina, para que você possa colher os frutos. E quem é que vai ser beneficiado da colheita desses frutos? Você e a sua família. Tranquilo? Então a gente vai encerrando aí o nosso podcast de hoje. Começou um pouquinho mais tarde aí, mas a gente conseguiu, graças a Deus, ajustar aí, certo? Quero agradecer muito a presença de cada um que aí esteve conosco. Lembrando que se você tiver aí focado, tiver com uma intensidade muito alta no seu trabalho, não deixa de comunicar a sua família, não deixa de ter um relacionamento muito próximo com eles, para que eles sejam um incentivador para aquilo que você está fazendo. Porque dono de oficina, uma das coisas que às vezes a gente mais ouve é justamente assim: qual que é, né, o maior sentimento negativo que você tem? O dono de oficina diz: às vezes eu me sinto muito sozinho. Então assim, o fato de se sentir sozinho, às vezes porque você se isola naquele foco total em fazer suas coisas sozinho. Então tem que prestar bastante atenção. Agora, se você não quer ter esse sentimento de estar sozinho, eu quero convidar você para estar participando aí, né, quando a gente for fazer um lançamento da próxima turma da Mecânica da Mente. Ali a gente tem um grupo que acontece coisas incríveis ali. Você vê, tem muitos deles aí que acabaram se tornando praticamente irmãos, pessoas muito próximas, como o Virgínio, como o Paulo. A gente está mantendo um relacionamento bem bacana aí com o Fabiano, né? Inclusive ele abriu uma oficina ali, ele comprou uma oficina praticamente do lado de casa, e cria esse vínculo. Por quê? Porque todos nós
né, criados por Deus, a gente tem que ter justamente dentro disso, que a gente precisa se relacionar. Da mesma forma que Deus criou o ser humano para se relacionar com ele, Deus também criou o ser humano para se relacionar entre eles. Então existe algo dentro de nós como seres humanos que a gente não pode estar sozinho. A gente tem que estar interagindo com outras pessoas para que sirvam de incentivadores para que a gente consiga resultados extraordinários. Hoje eu desfruto muito disso, além de ter amigos maravilhosos, ter um irmão maravilhoso, ter uma esposa maravilhosa, uma filha linda que sempre está próximo de nós e me incentivando a continuar melhorando, não só aqui na Tagma, mas para os alunos da Mecânica da Mente, certo? Vamos lá dar um start no nosso dia abençoado aí. Estamos chegando numa reta final de ano. Muitas oficinas estão uma loucura total. Mas que Deus possa abençoar grandemente sua vida, o seu dia, para que tudo dê certo em nome de Jesus. Fechou? Fiquem com Deus. Ótimo dia. E a gente se vê logo mais. Fechou? Aquele abraço. Valeu!